que o recebe. Louvado, engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Hoje não vamos estar, só hoje, amém? Não vamos estar atendendo esse pedido de louvores, mas domingo, tenho certeza no programa do domingo o pastor vai estar passando sim, amém? Vou estar meditando aqui, como é um culto de ensino, a palavra pode se estender um pouco mais, amém? Eu não quero cansar os irmãos, amém? Em nome de Jesus. Falar um pouco sobre o que João estava falando aqui, mas antes vamos orar ao Senhor. Grande Deus, eterno Pai, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, estamos aqui nessa hora em concordância, suplicando ao Senhor que continue nos alimentando pelo poder da Tua Palavra, que continue nos orientando, que continue nos capacitando segundo a Sua vontade para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor abençoe cada ouvinte, cada irmão, que o Senhor abençoe cada pessoa que vai participar, que vai ouvir, ó Pai querido, que o entendimento dessa pessoa possa ser aberto e possamos cada dia mais nos achegar ao Senhor para a glória e exaltação do Teu nome. Amém? Louvado seja Deus. Fizemos a leitura no livro de Apocalipse. Como bem sabemos, Apocalipse foi escrito por João. João, também conhecido como o apóstolo do amor. João, que era filho, louvado seja Deus, era irmão de Tiago, o qual foi um dos primeiros a ser martirizado no livro de Atos. João também era conhecido como um dos filhos dos Boanerges. João, apesar de ser conhecido pelo profeta do amor, ele foi um daqueles que disse a Jesus: Senhor, quer que oremos para que venha fogo do céu sobre essa cidade? Esse mesmo João, ele foi preso e foi levado a uma ilha chamada Ilha de Patmos. Estava exilado lá, e louvado seja Deus. E lá onde ele estava, mesmo assim, foi preso por perseguição ao Evangelho. Diferente do momento que estamos passando, João foi perseguido e foi preso por não negar a Jesus, lançado nessa ilha. E lá o Senhor abriu o seu entendimento e lhe revelou o livro de Apocalipse. Ele disse que tudo que ele visse ele deveria escrever. Pois bem, o Senhor exortou as 7 igrejas da Ásia Menor. Louvado seja Deus, dentre elas a igreja de Pérgamo, a qual fizemos essa leitura aqui agora no momento da palavra, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Ele exortando a igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma cidadezinha a qual havia na Ásia Menor. Louvado seja Deus. Hoje ainda existe, mas tem outro nome, mas eu não quero entrar nesse mérito. Quero chamar a sua atenção para o que diz o texto. Veja bem, Jesus está exortando o pastor, a liderança daquela igreja, está exortando para que ele exorte as suas ovelhas. Veja o que ele começa dizendo: eu sei as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Ou seja, Pérgamo estava cercada de idolatria. Pérgamo tinha a sua cidade voltada muito para a idolatria. Louvado seja Deus, eles prestavam um culto, louvado seja Deus, a deuses estranhos, não ao Deus Todo-Poderoso. Mas a igreja estava lá, no meio daquele povo, e o Senhor começa exortando a igreja de Pérgamo pela sua fidelidade, pela sua perseverança, pela sua força. Veja, eles estavam num lugar totalmente contrário, um lugar que era muitas das vezes trevas, um lugar que não adorava a Deus, mas mesmo assim eles se sobressaíam naquele lugar. Por isso o lugar não deve interferir na pessoa que você é, o lugar não vai interferir em quem você é. Você é quem vai causar uma mudança no lugar onde você chegar, porque a presença de Deus está em você como estava naquela igreja. Assim eu creio. Por isso o lugar que você chega, ele pode ser trevas, mas você automaticamente não passa a ser trevas. Você é luz e vai impactar aquele lugar com a luz do Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida. Pois bem, era isso que a igreja de Pérgamo fazia na cidade de Pérgamo, fazia a diferença naquele meio. Jesus começa exortando ele, dizendo um ponto positivo. Ele disse: mesmo quando a minha fiel testemunha Antipas foi morta, eles permaneceram fiel. Ou seja, eles estavam lá, padeciam perseguição, alguns irmãos morreram, a um deles Antipas, mas mesmo assim a fé da igreja de Pérgamo não foi abalada. O momento que ela passou não pôde abalar
confiança no Deus Todo-Poderoso. Eles permaneceram na posição, apesar de o irmão haver padecido, apesar de o irmão ter sofrido, apesar de o irmão ter sido martirizado naquela cidade. Mesmo assim, a igreja permaneceu sendo igreja. E é o que precisamos aprender com esse texto, que mesmo em meio a esse momento dificultoso que passamos na terra, precisamos nos manter na posição de servos e servas do Deus Todo-Poderoso. Nada que aconteça nesse mundo deve influenciar a nossa crença de forma negativa, que possamos esfriar e colocar essa culpa no acontecimento. Irmão, a igreja estava sendo perseguida, o irmão Antipas morreu por perseguição, mas a igreja continuou na sua posição. Em meio a toda essa pandemia, a igreja precisa se manter na sua posição. E qual é a posição? A posição de servos e servas de Deus. Manter-se confiante, não deixar que o desespero tome conta da sua vida, não deixar que o desespero tome conta da sua mente, não deixar-se ser levado por ventos de doutrina. Perdão. A igreja precisa se manter na posição de igreja, mesmo com todo esse surto, mesmo com tantas notícias, mesmo com tantas controvérsias, mesmo com tanta coisa na mídia sendo divulgada. Paulo disse: eu sei que o meu Redentor vive, e no momento certo, no momento oportuno, na hora devida, ele se levantará. Sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, e a igreja de Pérgamo cria nisso, Pérgamo cria nisso. Precisamos crer, irmão. Os acontecimentos do mundo não podem nos influenciar na nossa fé. Os acontecimentos, ele não podem influenciar a minha crença. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar na palavra de Deus. Eu preciso confiar naquilo que Deus prometeu para mim. Isso sou eu. Isso é você também. Precisamos aprender esses pontos positivos. Precisamos aprender os pontos positivos. Louvado seja Deus. Agora veja o que ele continua a dizer. Falando sobre Antipas, que morreu, e os irmãos permaneceram fiéis. E agora veja o que ele diz, versículo 14. Jesus começa a exortar aquela igreja, seus pontos positivos, mas havia alguns pontos negativos também. Qual era esse ponto negativo? Vamos ler o versículo de número 14. Os irmãos me perguntam a minha voz, perdoe a minha voz, que eu estou com a garganta um pouco inflamada, mas vamos lá em nome de Jesus, amém? Capítulo 2, versículo de número 14. Aí Jesus agora vai mostrar os pontos negativos. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, ou seja, não era uma doutrina bíblica, era a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Veja, um ponto negativo que Jesus observou na igreja de Pérgamo. Qual era? Eles aos poucos, apesar de permanecerem na presença, apesar de permanecerem adorando, eles estavam se deixando levar por falsos ensinamentos que estavam sendo impetrados no meio deles, por falsos ensinamentos que estavam sendo lançados no meio deles, porque havia alguns que estavam seguindo a doutrina de Balaão. Agora, qual é a doutrina de Balaão? Vamos para o número 23, louvado seja Deus. A Bíblia nos mostra que Balaão era profeta do Senhor. Veja bem, Balaão era profeta do Senhor. Balaque estava em um determinado reino e lançou agora um convite a Balaão para que ele fosse até lá onde ele estava reinando, para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão perguntou ao Senhor, e o Senhor disse que não era para ele ir. Mas depois Balaão foi orar de novo, porque Balaão queria ir, porque se sentiu seduzido por aquilo que o rei Balaque poderia lhe oferecer. Pois bem, a história nós conhecemos. Balaão vai na sua jumenta,
amaldiçoar o povo de Deus, mas a Bíblia vai dizer que ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Isso mesmo disse Balaão. Mas o que foi que ele ensinou? Você quer destruir esse povo? Balaão disse a Balaque: façam ele tropeçar, desobedecer o seu Deus. E começou agora Balaque a colocar mulheres daquela terra para casar-se com os homens de Israel, com os israelitas. E assim houve uma mistura. O povo passou agora a comer sacrifício a ídolos. Eles estavam comendo sacrifício que era oferecido aos ídolos e passaram a pecar contra o Senhor. Era isso que estava acontecendo em Pérgamo. Heresias estavam aparecendo no meio daquele povo. E também em outras igrejas, a qual foram exortadas mais em especial, vamos falar de Pérgamo. Heresias que induziam o povo a pecar, que está acontecendo em nossos dias, irmão. As heresias estão surgindo, e muitas das vezes num momento como esse surgem falsos profetas, falsos ensinamentos, que estão desviando os irmãos do caminho, que estão levando os irmãos a se prostituírem. Quando eu digo prostituir, falo se prostituir na adoração, adorando a outros deuses, adorando a Deus de forma que não é bíblica. Então essa adoração não está subindo. Precisamos estar atentos com as heresias, irmão. Mas muitas das vezes nos deixamos levar porque as heresias, elas confortam o nosso ego. Veja o que era permitido em Pérgamo: o ensinamento levava o povo a se prostituir e a comer sacrifícios oferecidos aos ídolos. Veja o perigo, irmão, das heresias. Veja o perigo de não conhecer o que diz a Bíblia. Está acontecendo, irmão. As pessoas, muitas das vezes, em certas denominações, não são mais influenciadas a casar-se, a batizar-se, para cear, para participar da ceia do Senhor. Eles agem como se isso não fosse necessário. Param de ensinar o povo para ensinar coisas que não convêm, irmão. A igreja era conhecida como loucos. Hoje eles estão até se engraçando do evangelho. Amém? As igrejas tinham suas exceções, antigamente tinham, mas nunca matou ninguém a exceção, irmão. O que mata é a falta de conhecimento bíblico. O que mata são as heresias. As exceções na doutrina não matam, irmão. Antigamente os irmãos, era difícil ver outro irmão, digamos assim, vestido de forma inadequada, que não combine com o cristão. Mas com o tempo a modernidade vem entrando e eles vão dizendo que é besteira, e o povo vai ficando cada vez mais irreconhecível. O povo que era conhecido de longe vai ficando irreconhecível, tanto pela sua aparência como pelos seus atos. Sabe o que é isso? Heresias, facilidades que têm sido lançadas no meio da igreja, e alguns têm absorvido porque parece bom. Mas a Bíblia vai dizer que há caminhos para o homem que no começo parece bom, mas no final é caminho de morte. A princípio parece bênção, mas no final é maldição, é morte. Fujamos das facilidades, irmãos. Fujamos das facilidades. Fujamos desse evangelho fácil. O evangelho não é fácil. Jesus não disse que era fácil, Jesus disse que era difícil, mas ele disse que vai valer a pena. Esse é o ensinamento de Jesus. E nós, irmãos, também, versículo de número 15: assim que tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, a qual eu aborreço. Os nicolaítas, dentre muitos ensinamentos, eles tinham um ensinamento que um homem deveria permitir que a sua mulher casasse com outros homens. Um homem deveria casar-se com muitas mulheres. Eram os ensinamentos dos nicolaítas, ou nicolaítas, como queira. Heresias, falta de zelo pelas Escrituras, falta de desejo em conhecer as Escrituras, e muitos são e eram lavados, ou eram e são levados ainda hoje. Sabe que não é bíblico, mas o pastor disse que pode, o irmão disse que não tem nada a ver, mas o que importa é o que diz a Bíblia.
O que importa é o que diz Jesus. Fujamos das heresias, irmãos, que tem se levantado. Muitas igrejas pararam de procurar saber, que deve dever os seus líderes saber. Você já é casado? Pode ser. Você não é, então não pode. Tem que avisar. Quem não é casado está em fornicação. Precisa ser avisado em todos os lugares. Mas não se quer falar sobre isso. Sabe o que é isso, irmão? A falta de ensinamento também é heresia. Também é. Heresia é tudo aquilo que distancia o homem da presença de Deus. Todo ensinamento que distancia o homem da presença de Deus. O que não é bíblico. Heresias. E quando você para ver isso, a internet está cheia dos aventureiros de plantão. E os irmãos ainda tem muitos que perdem o sono assistindo tanta besteira, tanta idiotice. Vou nem dizer ignorância, porque ignorância é a pessoa que não sabe. Eles sabem e falam tudo o contrário, profetizando coisas que Deus não mandou, ensinando coisas que Deus não mandou. E quem prega as escrituras parece que é o ET. Quem prega as escrituras parece que está louco. Parece que os loucos estão falando quando se fala a verdade. Não sei por quê. Porque o evangelho de Jesus é esse, é verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O propósito não é encher a igreja, o propósito é encher o céu. E para encher o céu é necessário sacrifício. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Estava conversando com o irmão hoje, estava vendo que a igreja, entre aspas, do século XX está matando a juventude. Estão matando os jovens espiritualmente. Por quê? Por falta de ensino, por falta de ensinar comprometimento, por falta de zelo pela palavra de Deus. Eles estão mais preocupados em fazer eventos, para fazer alvoroço, para fazer aglomerações, do que induzir o jovem a um caminho bom, do que induzir o jovem a ser um obreiro, do que induzir o jovem a ser um servo, um pregador da palavra de Deus. Por isso que tem surgido tanta coisa, irmão. As pessoas estão querendo imitar outras pessoas para Jesus. Estão parando de ensinar o que Jesus ensinava e o que Ele ensina pela sua palavra. Hoje eles fazem um evento jovem, bota o jovem para pular, para cansar fisicamente, e não busca levar uma palavra de transformação, para que esse jovem venha influenciar outro depois, para que esse jovem venha ganhar outros jovens. Não! Infelizmente, irmão, o que vemos é cada dia mais os jovens casando-se mais cedo, irmão. Até mesmo dentro da igreja, jovens casando-se sem ter preparação, sem ter que é casado. É isso, irmão. Falta de ensino, irmão. Estão levando os jovens de qualquer jeito, sem ensinamento forte, porque fica com medo bíblico e o jovem ir embora. Mas que adianta ele ficar ali se ele não buscar a salvação dele? Se ele ficar ali só ocupando um espaço? Muitos não fazem, de perder que ele vá para outra igreja, porque a disputa é grande pelos membros agora. Vou frouxar aqui que é para ele vir, vou facilitar aqui para ele ficar, vou deixar ele cantando de qualquer jeito, vou deixar ele tocando de qualquer jeito, para ele não sair. Quem quiser pode dizer que é mentira, irmão, mas não é mentira. Sabe o que é isso? São as heresias. Ele se diferencia mais atenção pela roupa que ele veste do que pela presença. Ele chama mais atenção pelo estilo que ele defende do que pela presença de Deus na vida dele. Ele chama atenção mais pelo cabelo, pela sobrancelha feita no cabelo, do que pela presença de Deus. Sabe o que é isso? Heresias. Estão parando de ensinar o que é bíblico. Estão deixando o povo se prostituir na casa de Deus. E
quando eu falo prostituir, não estou falando do ato de sexo, estou falando de adoração, dizendo que adora a Deus, mas sem ser a Deus. Precisamos nos despertar. Eu, você, nós precisamos nos despertar para a verdade. Não adianta nós querermos o sol com a peneira. Assim como Jesus observou esses pontos negativos das heresias na igreja de Pérgamo, nós podemos enxergar, ver com os nossos próprios olhos, irmão. Tudo isso. Paulo disse: é bom que se manifeste as heresias para os que têm a verdade. Precisamos ser protestantes. Paramos de protestar, estamos apenas deixando o barco levar. Eu digo isso da igreja de Cristo. Precisamos protestar, irmão. Amém? Sem profecia o povo se corrompe. Essa aqui, ó, a maior de todas, profecia, Bíblia. Precisamos nos despertar. Eu sei que muitos não vão gostar, mas eu não posso fazer nada. Esse é o Evangelho, irmão. O Evangelho é mudança. Ainda que os irmãos possam achar que eu estou falando besteira, mas eu estou falando do que está na Bíblia, irmão. Amém? Me perdoe, mas está na Bíblia. Eu só posso falar do que está na Bíblia. Eu não posso chegar aqui prometendo nada que a Bíblia não promete. A Bíblia promete salvação, mas o caminho é estreito. A porta é apertada, irmão. É necessário incrementar força para entrar no reino dos céus. E a força é uma briga contra nós mesmos, irmão. Essa briga é contra nós, para não se deixar ser levado pelo nosso ego, para não nos deixar ser levado pela vontade dos outros, para ser levado pela vontade de Deus, irmão. Isso é um ensinamento para as nossas vidas. Fuja dos ensinamentos negativos no que diz questão à palavra de Deus, irmão. Os ensinamentos que são contrários à palavra de Deus. Jovem, desperte, meu filho. Jesus não lhe chamou para você estar de pula-pula dentro da igreja. Jesus lhe chamou para fazer a obra, e a obra é grande. Assim como também os adultos, os jovens, as senhoras, todos, irmãos, foram chamados para essa grande obra, para essa obra grande, essa obra genuína que é a obra de Deus, mas não é de qualquer jeito. Não podemos mudar nada do que está esse caminho, essa bússola é a palavra de Deus, irmão. É o que precisamos. Mas presbítero, você é perfeito? Não, não sou. Sou muito falho, mas eu conheço o que está escrito e eu devo me esforçar para praticar o que está escrito. E eu devo passar adiante o que está escrito. Que fujamos dessas heresias. Amém? Que nós tenhamos esse ponto positivo de permanecer como a igreja de pé. Vamos permanecer e não vamos nos deixar pelas heresias, pelos falsos ensinamentos, pelos falsos profetas. Se você congrega no lugar que a palavra de Deus é pregada rigidamente, como ela é, dê glória a Deus por isso. Não saia da igreja que você congrega porque a pregação de lá você acha que ela é dura. A pregação não é dura, é você que está dando uma de frágil. Amém? É você que está se fragilizando. É a palavra de Jesus, irmão. Deus corrige, Deus açoita aqueles que ama. Veja que ele corrigiu a igreja de Pérgamo, século I, já estava passando por isso. Que nós venhamos cada dia mais cair em si, como o filho pródigo. Saiu, gastou tudo que tinha, fez muita coisa errada, mas ele disse: opa, cair em si. Lá na casa de meu pai é que eu tenho que ficar. É na presença de Deus que eu tenho que ficar. Se eu estou na casa de meu pai, eu tenho que obedecer a lei de meu pai. Se eu estou debaixo do teto do meu pai, eu tenho que obedecer o que ele faz, porque eu sou filho obediente. Amém? Eu preciso obedecer. Que nós venhamos nos despertar para isso. Os irmãos que não são casados, procurar se casar. Os jovens, cuidado na hora de casar, irmão. Cuidado para não terminar dando errado. Busque primeiro conhecer a vontade de Deus. Busque primeiro conhecer o que Deus ensina, irmão. Amém?
Porque muitos maus jovens os jovens já chegam na igreja, já estão incentivando o jovem de 12, 13, 14 anos a estar namorando. Para que isso? A igreja deveria ser diferente, irmão, mas a igreja está se igualando às coisas do mundo, está permanecendo na igreja, mas as coisas do mundo estão entrando, estão ficando por iguais, e nós precisamos nos despertar, irmão. Amém? Que possamos cada dia mais, irmão, absorver o que está escrito na palavra de Deus. Deus abençoe meu irmão Romário aí. Amém? Pai do Senhor, Romário, Deus abençoe, meu irmão. Fica firme aí com Jesus. Amém, irmãos? Que nós possamos continuar, perseverar no que está escrito, na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, tudo aquilo que Ele nos ensina. Amém? Para a glória de Deus, que não nos deixemos levar para essas heresias, balde santo, vassoura santa, água santa, tanta coisa, tanto falso ensinamento, né? Esses ritmos aí que vem para agitar o jovem, rock, reggae, né, irmão? Tanta coisa, irmão, que vem e os crentes absorvendo, tudo que vem está parecendo esponja, absorvendo. Lança fora, irmão. Teu olho te condena, lança fora. É melhor entrar no reino do céu com o olho do sol do que ir para os dois para o inferno. Amém, irmão? Despertemos. Temos pontos positivos. Temos. Estamos aqui ainda. Estamos com Jesus ainda. Sim. Mas a igreja precisa vigiar as heresias, irmão. Os falsos ensinamentos. Porque os falsos ensinamentos distanciam o povo de Deus. Veja. Salomão morre. Né? Depois que Salomão morreu, o seu filho Roboão começou a reinar, e Jeroboão reinou sobre 10 tribos. Jeroboão reinou sobre 10, Roboão reinou sobre 2. As 10 tribos de Jeroboão, o que foi que ele fez? O templo era em Judá, que era governado por Roboão. O que foi que Jeroboão fez? Construiu uma imagem de ouro, um bezerro, e disse para aquele povo: esse aí é o seu Deus, adore a ele. O povo, por um falso ensinamento, o povo foi distanciado da presença. Claro que Deus cobrou de Jeroboão, mas o povo se distanciou, começou a adorar um bezerro, prostituiu-se, idolatria. Eles começaram agora a adorar um bezerro. Influenciar as suas ovelhas, e muitos têm influenciado negativamente. Mas nós precisamos observar a Bíblia, o que Deus diz. A Bíblia vai contar no livro de Reis, se não me foge a memória, a história do profeta novo e o profeta velho. O profeta velho há muito tempo não recebia a mensagem do Senhor, mas havia um profeta novo que Deus enviou para lançar um juízo sobre Jeroboão. Quando ele chegou lá, o profeta novo que profetizou contra o altar se rachou. Jeroboão estendeu a mão e mandou que o pegasse. Imediatamente a mão de Jeroboão secou e ficou imovível. Jeroboão pediu para que o profeta orasse, para que Deus lhe restituísse a sua mão. O profeta orou, a mão dele voltou normal, e o profeta ia embora, o profeta novo. Mas o profeta velho, que morava naquela cidade, que há muito tempo não ouvia a voz de Deus, o que foi que ele fez? Mandou que seu filho ataiasse o profeta novo, e mandou que o chamasse. Foi até ele e disse: vamos até minha casa comer pão e beber água. O profeta novo disse: o meu Deus disse que eu não posso voltar pelo mesmo caminho, não posso parar na casa de ninguém, não posso cumprimentar ninguém, não posso comer na casa de ninguém. O que foi que o profeta velho disse? Mas Deus falou comigo que é para você ir lá. O profeta novo sai e vai até a casa do profeta velho. Veja, ele deixou de obedecer a voz de Deus e ouviu a voz de outra pessoa dizendo que foi Deus. Aí o perigo, irmão, da heresia. Se você sabe, se Deus falou com você pela sua palavra que é assim, e chega alguém dizendo que não é desse jeito, e você acredita, irmão, ainda que seja no nome do Senhor, vigie, irmão, fique com a palavra, fique com a Bíblia. O profeta novo chega na casa do profeta velho. Quando ele chegou lá, aí sim Deus falou com o profeta velho, dizendo: avise a ele que ele vai morrer. O profeta velho foi e avisou o profeta novo. Quando o profeta novo foi embora, foi atacado por um leão e morreu. Amém, irmãos? Cuidado. Muitos estão levando as vidas para a morte espiritual, irmão. Falta de ensinamento, falta de compromisso com a palavra de Deus,
falta de compromisso com aquilo que é verdadeiro, falta de compromisso com o que diz as Sagradas Escrituras. Cuidado das facilidades, cuidado com aquilo que é fácil demais. Jesus nunca mostrou nada fácil. A salvação Ele se entregou na cruz do Calvário. Foi fácil? Não foi. É graça, mas não foi de graça. Amém, meus irmãos? Que nós estejamos atentos, irmão. A voz de Deus. A voz de Deus está aqui, irmão. Esteja atento à voz de Deus e não se deixe enganar. Amém? O que está escrito, está escrito. Vamos procurar viver o que está escrito